no Evangelho de Lucas. Só lembrando, as crianças já foram para o culto infantil, né? Já. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela instrumentalidade da tua palavra que nesta hora está falando conosco. Louvamos, ó Pai, por termos acesso pleno à leitura e ao entendimento da tua palavra. Mas também confessamos a ti que somos incapazes de entendê-la se o teu Espírito Santo não nos capacitar a isso. É por isso que te pedimos que nos capacites a entender a tua palavra e a pôr em prática a tua palavra. Nesse momento, o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um dos teus servos. Senhor, também te peço pela vida do Carlos, Pai. Ele está desempregado, está passando por momentos difíceis na sua vida espiritual e também na sua vida familiar. Peço que tu entres com providência na vida deste homem e de sua família. Também te peço pela vida da Carol, Senhor. Essa moça que está grávida e passa por momentos difíceis ao lado do seu marido e também na sua vida espiritual. Faz-te presente naquela lar, Senhor, naquelas vidas. Atende às suas necessidades, ó Deus. Te peço pela vida espiritual do Felipe, que o Senhor esteja libertando de qualquer mal, libertando, Senhor, de todas as amarras e tudo aquilo que tem trazido perturbação à vida dele. Toca naquele coração e transforma, Senhor. Pai, te agradeço pelos nossos irmãos que nos visitam hoje, pela vida do Ailton, da irmã Andressa, também do irmão Jefferson e da Patrícia. E peço, Senhor, que tu abençoes a vida deles, pela cura do seu pai, ó Deus, o José Nilson, que está com câncer. Tu tens um propósito em cada situação, Senhor. E eu peço que a tua mão esteja sobre a vida
do José Nilson, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz a tua obra aí. Que esse testemunho, Senhor, a tua vontade prevalecendo na vida dele, fortaleça toda a sua família. Assim eu entrego essas vidas no teu altar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, durante muito tempo, as pessoas viveram de contos, de tradições, e confiaram nesses contos, confiaram nessas tradições, muitas vezes sem fundamento. A palavra dos mais experientes, dos mais, digamos, antigos, as recomendações por eles deixadas, era uma lei, tinha peso de lei. Eu me lembro que, às vezes, tinha alguns preceitos que minha mãe falava para a gente quando criança, a gente perguntava, mãe, mas por que isso? Ela falou assim, eu não sei, mas os antigos falavam assim. Então a gente não discutia porque era uma autoridade. A palavra dos experientes deixadas tinha peso de lei. A palavra dita, ela era tão poderosa, ela tinha um valor tão permanente quanto a qualquer documento escrito e firmado em cartório. Até pouco tempo ainda tinha aqueles contos, né, das pessoas que faziam qualquer negócio e empenhava a sua palavra. E a coisa mais vergonhosa para qualquer homem ou qualquer mulher era faltar com a palavra, era voltar atrás na sua palavra. Havia até aqueles que dispensavam qualquer tipo de documento, empenhando apenas a palavra e, dada a gravidade, um fio do bigode. Já hoje, nem a palavra falada tem valor, nem a palavra escrita tem mais valor. Às vezes, nem documento registrado em cartório tem mais valor. Há falsificações até em cartórios. O ser humano, ele perdeu o seu crédito pessoal. Seu caráter foi desvalorizado. O que ele fala não tem mais garantia alguma. A tal ponto de que nem o crachá serve mais para identificar uma pessoa. Ele pode ser falso. Por isso o surgimento das identificação digital, né, reconhecimento facial. É a única maneira de provar que você é você mesmo, é o computador dizendo que aquela cara é a sua, que aquele olho é o seu. Da mesma forma, o caráter humano, tendo sido desvalorizado, a fé também foi desvalorizada. A fé passou a ser algo para ignorante, para fanático. Só crer na palavra de Deus não parece mais suficiente. Então, se você disser alguma afirmação pública baseada na sua fé, você será ridicularizado. Recitar ou evocar algum preceito bíblico como prova ou como fundamento da sua afirmação não tem valor perante a sociedade. Porque só crer não parece mais ser suficiente. E exigem provas, materializações, manifestações sobrenaturais, representações físicas. E isso tudo criou-se um ambiente muito fértil para a proliferação de heresias. Os aproveitadores se valeram dessa fraqueza da fé, onde as pessoas não baseiam mais sua fé na palavra de Deus, exigem provas, exigem manifestações sobrenaturais, exigem materialização de promessas. E por aí então surgem os aproveitadores, os mercadores da fé, as instituições religiosas que se valem disso para extorquir a boa fé das pessoas de forma financeira. Na passagem que nós lemos, Lucas nos conta
que Jesus, após ter proferido o famoso Sermão do Monte, ele então volta para a cidade, Cafarnaum, onde ele morava, e logo é interpelado por alguns homens judeus que vieram rogar-lhe que fosse socorrer o escravo de um comandante militar romano. A cidade de Cafarnaum era uma cidade ali à beira do Mar da Galileia, portanto, porta de entrada de outras províncias, e ali tinha um posto avançado militar romano. E ali ficava um comandante de uma centúria, era um comandante militar que tinha 100 soldados às suas ordens, por isso que era um centurião. Então foi dito para Jesus, através dos anciãos judeus, que havia um escravo daquele homem que estava adoentado, quase morrendo. E então eles rogam a Jesus, dizendo: Senhor, vai lá curar o escravo dele, vai curar o servo dele, Senhor. E quer saber, ele é digno, ele merece. Sabe por que ele merece? Porque ele construiu a sinagoga para nós. Ele é amigo da nossa gente. Vai lá curar o servo dele, Senhor. E o texto diz então que Jesus vai com eles. Mas antes que Jesus entre a casa, o próprio centurião sentiu um temor tão grande de ter o Filho de Deus se aproximando dele, que enviou outro amigo dizendo: por favor, não precisa entrar na minha casa, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se eu mando uma palavra, eu garanto que a sua palavra vai fazer toda a diferença na vida do meu servo. Manda uma palavra e meu servo vai ser curado. Eu creio na autoridade da tua palavra, porque também eu tenho palavra, eu tenho autoridade, eu tenho servos, as minhas ordens, e eu falo e eles obedecem. Então, se o Senhor mandar, a doença vai embora do meu servo. Então, mande uma palavra. E Jesus, então, se maravilhou daquela afirmação. Disse: olha, nem na igreja eu vi uma pessoa tão crente assim. Nem entre o povo de Israel vi alguém com a fé tão firme quanto este gentil, esse pagão. Queridos, esse episódio nos ensina como a fé pode ser honrada na humildade. E é sobre isso que eu falo com vocês essa noite. A fé honrada na humildade. E a primeira lição que nós aprendemos aí nos versos de 1 a 5, quando os anciãos judeus interpelam Jesus e baseiam a necessidade e o motivo de Jesus ir àquela casa nas boas obras do centurião. Senhor, ele é digno, ele merece. Vai lá, faz alguma coisa por ele, faz pelo filho dele. Ele ajudou a gente, ele construiu uma sinagoga, ele é amigo da nossa gente, apesar de ser um romano. Queridos, a primeira lição que nós aprendemos é que a arrogância e a pretensão são avessas à fé. A arrogância e a pretensão são avessas à fé. O centurião romano, que tinha sua tropa sob seu comando, ele era muito respeitado ali em Cafarnaum. Era uma pessoa também querida por causa das benesses que ele fez para aquele povo, construindo a sinagoga, tornando-se amigos dos judeus. E por isso seus amigos foram até Jesus, pedir que Jesus curasse aquele servo, motivado no merecimento do centurião. O Senhor faz um milagre porque ele merece. Uma pessoa boa, pratica boas obras, é amigo nosso, construiu a nossa igreja, doou o terreno. Eles tentaram convencer Jesus a realizar tal milagre, sob o argumento de que o centurião era uma pessoa boa, que merecia o milagre. Ora, queridos, vezes por outra, nós deparamos com alguém que reclama que não está sendo abençoado e que não sabe por que Deus não abençoa a vida dele, já que ele é uma pessoa tão boa, já que ele faz tanta caridade, já que ele é uma pessoa religiosa, como aquele fariseu que diz que jejuava 2 vezes por semana, que devolvia o dízimo de tudo que ele tinha, que não falava mal dos outros, então ele tinha crédito perante Deus. Deus, em outras palavras, tinha a obrigação de perdoá-lo. E Jesus disse: mas isso aqui não. Quem se exalta será humilhado.
Então, às vezes, nós encontramos pessoas que acham que têm direito de ser abençoada, acham que merece ser abençoada, porque ela faz as coisas certas. Lembra o que Jesus disse sobre aquele servo que faz tudo o que era ordenado, e ele disse: acha que esse servo merece ser agradecido ainda? Não, só fez a obrigação, é apenas um servo inútil. Se nós fizermos o melhor que nós pudermos, ainda estamos no patamar de um servo inútil, porque só fizemos o que era esperado, nada mais do que isso. O Senhor declara lá em Romanos, no capítulo 9, verso 15, que Ele exerce misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Pode ser de um ateu, pode ser de um macumbeiro, pode ser de um cristão. Ele exerce misericórdia a quem Ele quer, e misericórdia é só para pecador. E o pecado de um cristão não é mais, digamos que, tolerado do que um pecado de um não cristão. Todos os pecados levam à morte, todos. A diferença é que o cristão tem a mediação de Cristo para o perdão do seu pecado. O incrédulo não tem, e por isso ele permanece debaixo da ira do Senhor. Então, Romanos capítulo 9, versículo 15, o Senhor diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E aí Paulo conclui: logo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Para os judeus, Jesus tinha que abençoar aquele homem, porque ele merecia. Jesus tinha que curar o filho daquele homem, porque ele merecia, ele era bom. Ele era uma pessoa de bom coração. Nada merecemos, meus queridos, da parte de Deus. A verdade é essa, nada merecemos. O que nós temos e usufruímos são baseados nos méritos de Cristo. É no que Jesus fez e não no que nós fizemos. O profeta Isaías diz que os nossos melhores atos de justiça não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Então, há muita gente que fica achando que merece e que tem crédito perante Deus. Nosso merecimento real perante Deus é Romanos 3:23, o salário do pecado, 6:23, o salário do pecado. O que é o salário do pecado? A morte. O que nós merecemos? A morte, porque nós pecamos. Este é o merecimento nosso. Deus não nos deve nada. Nada merecemos da parte de Deus a não ser a punição por causa dos nossos pecados. Então há muita gente achando que merece ser abençoada, e isso incorre na ignorância, na arrogante pretensão de achar que merece um milagre, porque ela é religiosa, ela é uma pessoa boa, ela ajuda bastante na igreja, ela ajuda na comunidade, ela ajuda não sei aonde, ela merece um milagre. As bênçãos de Deus não dependem do merecimento humano. Lá em Mateus 5,45, Jesus Cristo disse: porque o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus. Ele faz vir a chuva sobre o justo e sobre o ímpio. Ele é perfeito, ele não faz distinção. Por isso, muitas pessoas, achando que merecem, tentam negociar a sua fé com Deus. Sim, Senhor, eu já fiz bastante, agora chegou a sua vez de fazer algo por mim. Tentando barganhar a sua religiosidade a troco de bênçãos. Tudo o que recebemos, meus queridos, é fruto da graça de Deus. Tudo o que recebemos é fruto da graça de Deus. Graça comum de Deus, que é dispensada sobre os cristãos e sobre os não cristãos. Em Romanos capítulo 11, verso 6, Paulo diz que se o que nós recebemos se deve ao mérito das nossas obras, logo a graça deixa de ser graça e passa a ser um pagamento. Então ele disse, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Logo, o centurião não merecia qualquer consideração da parte de Jesus em função do que ele fez, mas em função da misericórdia, Jesus estaria pronto para atender a todos os necessitados, se ele assim o quisesse.
No Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse que Deus não faz acepção de pessoas. Não são as nossas obras que movem a compaixão de Deus. É a nossa fé em Jesus Cristo que alcança a graça de Deus. Não são as nossas obras. Então aprendamos, a arrogância e a pretensão são avessas à fé. Segunda lição que nós aprendemos é que o verdadeiro cristão, ele não se julga digno de qualquer recompensa. O verdadeiro cristão não se julga merecedor de qualquer recompensa. Olha os versículos 6 e 7. Quando os judeus fizeram toda aquela propaganda positiva acerca do centurião, e Jesus vai então até a casa do centurião, o próprio centurião, ele não se acha digno de receber o Filho de Deus na sua casa. Ele se sente indigno, ele não se sente merecedor da presença santa de Jesus na sua casa, debaixo do seu teto. Essa é a palavra. E embora os judeus achassem que Jesus devia curar o servo dele em função da sua dignidade, do seu merecimento, o próprio comandante não se viu assim. Sentiu-se tão indigno de receber Jesus sob o seu teto, que mandou logo alguém dizer: não precisa entrar não, eu não mereço a sua consideração, eu sou um miserável pecador, mas se o Senhor mandar uma palavra, eu creio na tua palavra, e ela vai transformar aqui a minha casa. Esta consciência de indignidade é fruto, primeiro, do reconhecimento da santidade de Deus, contrastando, em segundo lugar, com a nossa miséria. Quando você tem consciência da santidade de Deus e olha para você, você é capaz de se considerar como um pior dos pecadores, como um miserável diante de Deus por causa das suas transgressões. E a presença santa de Deus ali na proximidade da casa do centurião fez com que o seu temor não suportasse a entrada do Filho de Deus na sua casa. Diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre aqui. Eu sou pecador demais, o Senhor é santo demais. A pessoa que ama a Deus nunca se julga merecedora de coisa alguma. Pelo contrário, por mais que ela faça, ela sempre se vê devedora de Deus. Sempre se vê devedora da graça de Deus. O apóstolo Paulo, podemos considerar que, daquilo que está registrado e que temos informações, é o maior disparado dos missionários de que temos informações. Um homem que na era mais precária de transporte e comunicação, evangelizou o Oriente Médio, a Ásia Menor e a Europa, andando a pé, com toda a precariedade e perseguição, e não gozando de tão boa saúde. Fundou várias igrejas, evangelizou 2 continentes. Mas é esse mesmo cara que um dia vai chegar e dizer assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me orgulhar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele, no final da sua vida, escreve para Timóteo, diz: eu sou grato para com aquele que me escolheu para manifestar em mim o seu Filho Jesus, eu que sou o pior dos pecadores. O maior dos missionários diz: eu sou o pior dos pecadores. O verdadeiro cristão, ele não se acha digno, merecedor da graça de Deus. Por isso que ele pede do Senhor é misericórdia. Misericórdia. O poder, a santidade e a majestade de Deus nos fazem olhar para nós mesmos e nos vermos verdadeiramente aquilo que nós somos, pó. Quando olho para a grandeza de Deus. É o que o salmista do Salmo 8 disse: Senhor, quando contemplo os céus, a lua e as estrelas, as obras das tuas mãos, tudo que tu criaste, eu pergunto: o que é o homem diante do Senhor? Porque o Senhor se importa com o homem. O Salmo 103 disse: o Senhor na sua majestade se inclina para ver o homem no pó, e o Senhor estende a mão para tirá-lo do pó. O Senhor se preocupa com o ser humano. O verdadeiro cristão não se julga merecedor de qualquer recompensa.
E foi assim que aconteceu com Jó, quando ele, depois de uma longa discussão falando sobre Deus, daquilo que ele achava que era Deus, e quando finalmente ele pôde contemplar a santidade do Senhor, ele diz: agora eu não quero mais nem olhar para o Senhor, eu me abomino, eu me arrependo, eu ponho a minha boca no pó e na cinza, porque eu fui um estúpido diante do Senhor. O mesmo acontece com Simão Pedro, quando depois de ter obedecido à voz de Jesus, dizendo: lança a rede do lado direito, aí você vai pescar, e eles: eu sei que não tem peixe, mas sob a autoridade da tua palavra eu vou lançar minha rede. E quando ele tem a sua rede presa por uma enorme quantidade de bons e grandes peixes, ele se vê diante de um milagre tão grande, ele se vê tão miserável, tão imerecedor daquele milagre, que ele clama: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. O verdadeiro cristão tem consciência da sua miséria. O verdadeiro cristão tem consciência da santidade de Deus, ele não brinca com a santidade de Deus. Ele não faz gozações nem piadas com o nome nem com a palavra do Senhor. Mas ele sabe quem ele é, pó. E foi isso que o centurião achou e se viu diante da santidade de Jesus. Eu não mereço que o Senhor venha debaixo do meu teto. O meu teto é pecador demais para abrigar a tua santidade. Fato semelhante havia acontecido também com um outro oficial do rei, que também teve o filho curado. Lá em João, no capítulo 5, o Senhor também curou o filho de um oficial do rei, e lá nos versos, aliás, no capítulo 4, né? E lá nos versos 48 e 50, ele pede que Jesus cure o seu filho. E Jesus vira para ele e diz: mas se você não vir sinais e prodígios, você não vai acreditar em mim. Ele diz: Senhor, vai depressa, antes que meu filho morra. E aí Jesus disse que aquele homem tinha uma fé muito grande. E ele disse: então vai, o teu filho vive. E o que mais me impressiona, o homem saiu e imediatamente foi embora para casa, deixou Jesus lá. E chegou, o filho estava curado. Deus disse: vai, que o teu filho está vivo. E ele não falou assim: não, mas vamos lá, vai que acontece alguma coisa. Se o senhor for lá, ele melhora mais ainda. Não, apenas obedeceu a palavra de Jesus, não exigiu nenhuma prova, nem exigiu nenhuma presença, apenas creu na palavra. Queridos, o centurião expressa a sua indignidade, se humilha diante de Jesus com sinceridade, mesmo sendo um homem importante no seu cargo. Isso é a sinceridade, é uma confrontação da sua miséria diante da grandeza e da santidade de Deus. Precisamos ter atitudes assim. Precisamos ter atitude de humildade, de reverência, ao aproximarmos-nos de Deus. O Senhor Jesus exaltou a humildade e recomendou que todos aqueles que querem ser grandes, todos aqueles que querem ocupar lugar importante, que se humilhe, que seja servo dos outros, que seja escravo dos outros. Ele diz: porque quem se humilha será exaltado, mas quem exalta será humilhado. E ele acrescenta ainda: muitos primeiros vão ser últimos, mas os últimos serão os primeiros. Quer ser grande? Quer ser importante? Começa a servir os outros, a lavar os pés uns dos outros. Foi isso que Jesus diz: eu sou mestre e senhor de vocês, mas sou eu que lavo os pés de vocês. O reino de Deus, o conceito do reino de Deus é muito diferente daquilo que nós pregamos nesse mundo, daquilo que nós almejamos nesse mundo. O reino de Deus se manifesta com poder na fraqueza humana, na miséria humana. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando nós as reconhecemos, quando nós reconhecemos a nossa indignidade, assim como Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, quando ele diz: pois agora, quanto mais eu reconheço que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa não é na minha ostentação,
mas é na minha humilhação. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus se engrandece em mim quando eu reconheço que eu sou pó. Aí é o agir de Deus e não o agir do homem. Então, queridos, o verdadeiro cristão não se julga digno de qualquer recompensa diante de Deus. E a última lição que nós aprendemos aqui está no verso 7, segunda parte do verso 7, quando ele disse: porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião entendia perfeitamente que a verdadeira fé se fundamenta na autoridade da palavra de Deus. Ele não precisava ver sinais, ele não precisava que Jesus entrasse na sua casa para que o milagre fosse feito. Ele cria que, ao proferir uma palavra, a autoridade da palavra de Jesus seria suficiente para resolver qualquer questão, curar qualquer enfermidade. O centurião entendia perfeitamente o exercício de autoridade, porque ele também era um servidor do governo romano, detentor de autoridade. Ele usou a sua experiência para manifestar a sua total confiança na autoridade da palavra de Jesus. Se tu enviares uma palavra, o meu servo ficará curado. Essa expressão causou surpresa em Jesus, que diz: olha, nem entre os israelitas, que se denominam povo de Deus, eu achei uma fé assim. Tão grande que nem entre os judeus. Fato semelhante tinha ocorrido com aquele oficial do rei que eu citei há pouco, lá de João 4:58, quando ele fala assim: Senhor, desce logo antes que meu filho morra. Eu não preciso ver sinais. Jesus falou: mas se você não vir sinal, você não vai crer. Ele diz: não quero ver sinal não. Vai lá. Apenas vá. O verdadeiro cristão, ele não necessita de manifestações sobrenaturais para basear a sua fé ou professar a sua religião. O verdadeiro cristão não exige respostas visíveis para alicerçar a sua fé. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é a razão máxima, é o alicerce sobre o qual está a sua fé. Ele crê na palavra sem jamais questionar. Mas o mundo em que nós vivemos, a falta de fé, o enfraquecimento da fé, tem levado pessoas a se iludirem na busca de sinais, de manifestações sobrenaturais, enquanto outras se desesperam, se angustiam, perdendo todo o encanto e toda a crença na religião, sucumbindo-se. Para esse tipo de crença, a fé não é o firme fundamento das coisas que não se veem, nem convicção de fatos que se esperam, mas é um convencimento barato, baseado naquilo que seus olhos podem ver, que as suas mãos podem apalpar. Isso não é fé. Isso não é fé. Então, o que nós aprendemos com esse centurião é que a verdadeira fé, ela não se fundamenta na realização de coisas visíveis ou materiais, mas na autoridade da palavra de Deus. Foi isso que o centurião creu e disse: Senhor, manda a tua palavra, e isso é suficiente para curar o meu servo. Você tem crido assim, meu irmão, na autoridade da palavra de Deus? Você tem fundamentado a sua fé na palavra de Deus? Ou você fica procurando emoções, razões para crer um pouco mais, ou para amanhecer um pouco mais fervoroso do que outro dia? Eu não quero te desapontar não, mas isso não é fé. A fé é o produto do exercício da palavra de Deus. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Não é de emoções, não é de experiência sobrenatural, mas é do exercício da palavra. É a palavra que produz a fé. É a palavra que gera a fé no seu coração, tanto a fé salvadora quanto a fé comum. Você tem crido na autoridade da palavra de Deus? Você tem questionado às vezes? Ou você às vezes tem procurado homens que falam um pouco mais macio ou mais bonita a mesma palavra, e aí você deixa de crer na autoridade da palavra de Deus para fundamentar em expressões verbais do próprio ser humano?
Eu quero concluir dizendo que a expressão do centurião causou surpresa em Jesus por alguém que não era religioso manifestar uma fé tão firme, não baseada em sinais como os judeus, mas baseado na autoridade da palavra do Senhor. Não podemos, queridos, esperar recompensa da parte de Deus por termos apenas uma vida religiosa rotineira, cotidiana, apenas por praticarmos boas obras e ser socialmente um bom cidadão. Não espere ser recompensado por Deus por causa disso. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. É quando você reconhece a sua miséria perante o Senhor. É quando você se vê totalmente incapaz que Deus começa a agir na sua vida. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. Então admita, reconheça a sua fraqueza perante Ele com a mesma sinceridade daquele centurião. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ou como Jó, eu me abomino agora diante do Senhor com a boca no pó e na cinza, porque eu falei besteira. Ou como Simão Pedro, Senhor, fica longe de mim, que eu sou pecador demais para estar perto do Senhor. A fé do cristão é honrada na sua humilhação perante Deus, no seu ato de humildade perante o Senhor. Então, confie na palavra de Deus. Fundamente a sua fé, a sua crença na autoridade da palavra de Deus. Não importa quem é o pregador, mas na experiência que você tem de encontrar nas folhas do livro sagrado a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor através da palavra escrita, essa mesma autoridade que dispensa qualquer materialização, qualquer manifestação sobrenatural visível. Creia na palavra, submeta-se à autoridade da palavra de Deus. Não negocie, não fundamente a sua convicção ou qualquer decisão sua em tratados humanos que não tenha a homologação da palavra de Deus. Firme a sua fé e as suas convicções, firme todos os seus contratos na autoridade da palavra de Deus. Porque o dia que a palavra de Deus não for autoridade na sua vida, você terá perdido a sua identidade e também o seu caráter. Então, continue buscando crescimento na palavra de Deus, meditando na palavra, exercitando a palavra, porque ela continua com a mesma autoridade para curar, para instruir, para santificar e principalmente para salvar. Que Deus te abençoe.